O ano de 2021 foi marcado por muitas situações polêmicas na Câmara Municipal de Cuiabá, a gente bem sabe. CPI dos medicamentos, comissões processantes contra o prefeito Emanuel Pinheiro, que não foram para frente, e penduricalhos, como auxílio saúde, transporte, alimentação, recentemente aprovados. E para falar sobre tudo isso, está aqui no Jornal do Meio-Dia, ao vivo, a vereadora pelo DEM, Michele Alencar. Seja bem-vinda, vereadora, mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia, véspera de Ano Novo, né? Vamos falar desse ano que não foi fácil. Não foi fácil, mas obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um ano que não foi fácil, bem desafiador, principalmente para mim que não vivia esse mundo da política, mas um ano também que teve muitos resultados positivos. A gente encerra o ano com uma lei que era o meu sonho de aprovação, que é a lei do passe livre para os atletas. Então é um ganho para essa classe esportiva, para os atletas e para nós lembrarmos que Cuiabá precisa voltar a falar da valorização do esporte dos atletas. Então, assim, teve muita coisa acontecendo, muitos desafios, muitos resultados positivos, não todos que eu gostaria, mas não dá para dizer que não teve coisa boa. Teve coisa que foi desnecessária, teve coisa que foi desgastante, mas teve coisa boa também. Certo, vereadora, sobre esse passe livre, né, para os atletas, inclusive, assim, só gostaria que você pontuasse alguns requisitos. Qualquer atleta tem que estar associado aí a uma federação? Quem pode requerer essa isenção? É no transporte municipal ou intermunicipal? Não, o benefício é para os atletas de Cuiabá. Então é no transporte municipal da capital. Sim. Que são voltados. Esse benefício é voltado para todos os atletas que estão enquadrados dentro de uma federação ou dentro de um projeto, já são atletas que têm essa assiduidade, né? Fazem parte ali de um treinamento contínuo. Então, o passe ele vai beneficiar o atleta da casa dele até o local de treinamento, do local de treinamento para o retorno da sua casa. Então, esse benefício é para beneficiar de fato quem realmente se dedica ao esporte. Certo. Agora, voltando às polêmicas, na semana passada, dia 22, foi aprovada em sessão noturna na Câmara, o que ali deu uma dificuldade na questão da cobertura da própria imprensa. E aí a gente observou, né? Além do reajuste salarial, que muitos vereadores disseram que para compensar as perdas, né, a verba indenizatória, que acabou ficando no máximo 75%, houve a aprovação de auxílio transporte, certo? Alimentação, férias, um pagamento ali devido às férias e saúde também, auxílio saúde. E esses auxílios juntos somam R$8.000, um valor de R$8.000. E aí a senhora votou contra, juntamente com outros 3 vereadores, mas muito se questionou por que não houve uma polemização, porque geralmente a oposição, e isso inclui, né, a vereadora Michele Alencar que está aqui, sempre bate o pé, não quer, luta bastante ali com os demais, com a maioria ali da base aliada, inclusive do prefeito, em várias causas. Dessa vez a gente não notou essa participação. O que aconteceu, vereadora, de fato, nessa sessão que foi noturna, foi meio na calada da noite ali? Na verdade, não foi só essa sessão. Nós tivemos uma semana intensa de várias sessões extraordinárias. Nós tivemos sessão de manhã, de tarde e de noite. E na noite a gente chegou a ter 3 sessões seguidas de sessões extraordinárias para limpar a pauta, para a votação do PPA, a votação da LOA. Então foi uma série, não foi uma sessão para votar exclusivamente essa. Pelo valor absurdo para muitos do auxílio. O que acontece é que nessa mesma sessão foram vários projetos polêmicos. Esses auxílios, ele a mim me pegou de surpresa. Eu não estava esperando votar ele naquela sessão em especial, porque ele não estava incluído nas nossas pautas. Foi um jabuti que colocaram ali? Exatamente, tanto que eu não tive acesso ao projeto, eu não consegui nem fazer a discussão, porque, por exemplo, a cobrança da taxa do lixo e outros projetos que chegaram até nós ainda paramos tudo. Eu fui uma das vereadoras que exigi que a sessão tivesse pelo menos alguns minutos de suspensão para que eu desse uma olhada nos projetos, porque eu não costumo votar absolutamente nada sem conhecimento. Sim, então chegou aquele calhamaço de projeto e eu com a minha equipe a gente começou a olhar as justificativas, os valores e tal. Inclusive foi até por isso que eu me manifestei contrário e fiz algumas pontuações necessárias para aquilo que a gente estava votando. Com relação aos auxílios, eu não tive acesso aos projetos, nem fisicamente, nem online, então nem conseguia discutir. Eu só disse que eu não achava necessário a gente votar aquilo naquele momento, até porque eu não tinha conhecimento. E a senhora acha que é necessário, por exemplo, R$5.000 de auxílio transporte, em tempos, né, que a gasolina, que o diesel está
tão alto, tão custoso para todos os brasileiros, agora os vereadores recebem esse valor. Ele é de fato utilizado, vereadora? R$ 5.000, quando é utilizado, acaba no bolso do vereador? Como que é? Na verdade... Porque assim, não presta contas, né? Na verdade, esse auxílio não existe até então, uma novidade. Ele vai existir se for sancionado a partir do ano que vem. Mas há grande chance de ser. A justificativa que eu recebi, eu falei, gente, mas para que esse auxílio? É que a frota, que é alugada pela Câmara e paga pela Câmara de Vereadores, que a gente tem à disposição o carro para fazer os trabalhos, né, do mandato, das indicações, requerimentos, todas as vezes que a população me vê aí na rua, durante o dia, sabe que eu estou no carro da Câmara, porque ele é exatamente para esse fim. Então, eles iriam retirar essa responsabilidade da Câmara e jogar para o vereador. Então, aquilo que a Câmara nos fornece, ela não iria mais nos fornecer e o vereador que teria que custear aluguel de carro, manutenção e combustível. Então, eles disseram, eu não fiz essa conta, até porque eu não parei para pensar nisso, eu não achei que a gente ia votar algo nesse sentido, mas disse que ficaria elas por elas, porque aluguel de carro, manutenção e o combustível médio que se usa, e eu posso dizer que eu uso muito, porque só de indicação eu tive quase 4.000 indicações somente este ano, porque a minha equipe e eu estamos na rua diariamente. Então eu falei, bom, se for elas por elas, ok, eu nem gostaria de ter essa responsabilidade, porque por enquanto é da Câmara, né? A questão do auxílio alimentação e do auxílio saúde. E tem também as férias que agora as férias aprovaram. Foi a única coisa que eu votei sim. Por quê? As férias eu votei sim porque eu acho que todo trabalhador que é digno do seu salário também tem o seu direito e deve ser garantido a ele. Os vereadores não tinham férias? Nunca tiveram férias, nunca tiveram férias remuneradas. Inclusive, esse recesso, ele gera muita polêmica. Sim. Porque ele é um recesso parlamentar, mas ele não é uma férias. Esse, por exemplo, em janeiro é o recesso parlamentar. O vereador pode ou não pode tirar férias? Não pode, porque eu, por exemplo... Outros tiram, né? Já tem um monte de gente de férias. Sim. Mas eu, por exemplo, este ano, que não parei, fiz toda a transição do meu gabinete em dezembro, a minha equipe, eu era o único gabinete em janeiro que estava em funcionamento. Todos eu tirei os outros 24 todos, não. Fechados. Estavam em reforma, estavam fazendo toda essa transição e como o vereador não estava, a equipe acabou que não cumpria o horário. Os gabinetes estavam fechados, o único que estava funcionando era o meu. Eu tirei 10 dias e fui massacrada por conta desses 10 dias. Então, eu acho que isso precisa ser regulamentado, já que é um recesso, então ou é recesso e o vereador pode sair ou não. E aí, esse eu votei favorável. Com relação aos outros auxílios, eu votei contra e não pude me manifestar da maneira que eu gostaria, porque eu nem tive acesso ao projeto. E na rede social, que foi questionado também, eu fiz nos stories, não coloquei no feed, até porque a gente estava com muitas pautas acontecendo, né? Sempre deixam para o final do ano, né, vereadora? Exatamente. Essa sessão noturna, esses assuntos tão importantes. E a gente não para dá passar conta. rápido ali debaixo do tapete. Quem me acompanha sabe que eu tento colocar tudo, mas realmente chega uma hora que a gente não consegue. Tudo que eu consegui colocar, eu coloquei, me posicionei. A oposição cogitou em algum momento, né, abrir mão desse valor, por exemplo? Nem que seja para dar aquele exemplo moral que parece que está faltando para a Câmara. Eu cogitei abrir mão desse valor e falei durante ali a sessão, depois que foi votado, eu falei, gente, o que é isso? Aí ele falou, você não vai receber? Eu falei, se eu souber para onde vai esse dinheiro e tiver uma destinação correta, eu não faço questão de receber, não. Eu acabei de votar contra. Mas o que acontece a gente já teve até exemplo de outros vereadores de legislaturas anteriores que abriram mão desse valor. Para onde vai esse valor? Esse valor volta para a sociedade? Ninguém sabe, volta para a Câmara. E o que a Câmara faz com ele, não se sabe. Não há transparência nem para vocês que estão ali dentro. Então, é um recurso que ele vai para o vereador e se o vereador tiver a responsabilidade, como a própria verba indenizatória, a verba indenizatória é para indenizar. E se o vereador realmente faz um mandato responsável e na coletividade, pensando na população, esse valor volta para a população em serviços. Agora, se não houver, por parte da Câmara, essa troca de falar, olha, eu abro mão, mas isso vai para tal lugar, então, como que a gente vai abrir mão? Inclusive, os vereadores que abriram mão 2 meses, acabaram não abrindo mão mais, porque sabiam que não tinha na prática essa efetividade, né? Certo. Vereadora, mudando um pouco de assunto, eu queria voltar um pouco no tempo, né? Porque ao todo foram 8 pedidos, né, para abertura de comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro, devido àquele escândalo das irregularidades na saúde, pagamento do prêmio como um canhão político.
E aí a oposição já perdeu as esperanças de abrir, de fato, uma comissão processante e discutir isso para investigar mais a fundo? Olha, depois do relatório da CPI dos medicamentos vencidos, que foi um relatório extremamente completo, embasado com fatos gravíssimos, crimes, não foi nenhum nem dois, foram vários crimes inclusive, o cometidos. Prefeito, né? E aí a gente não conseguiu abrir a comissão processante. Isso realmente me frustrou bastante, mas a gente ainda tem uma comissão, uma CPI, que vai começar os trabalhos no próximo ano. E essa CPI, que é a CPI da saúde, ela também traz casos novos, traz novas situações que também apontam para crimes, para irregularidades de fato na saúde. Agora a gente precisa também deixar claro que nós, vereadores, estamos fazendo o nosso trabalho e agora a gente também espera que o Ministério Público, todo esse relatório da CPI dos medicamentos vencidos, chegue ao Ministério Público como uma oportunidade também de fazer os desdobramentos. Então agora, só para atualizar quem está em casa, né? São tantas CPIs, tantos escândalos, está complicado, mas a CPI dos medicamentos, falta a aprovação dela no plenário da Câmara e o Ministério, ou ela foi entregue já ao Ministério Público? Não, ela já foi, na Câmara já está tudo ok. Tudo ok. Entendeu? Sim. O relatório foi aprovado, mas nós não conseguimos aprovar o encaminhamento para a cassação do prefeito Emanuel Pinheiro. Que, na verdade, não é a cassação, né? É uma comissão processante para levantar os fatos, ouvir os dois lados, né? Defesa, e não foi aprovado nem isso. Então agora a gente espera que o Ministério Público, a Justiça tenham todo esse relatório, esse levantamento feito como base para que eles façam um trabalho aí independente da Câmara. Certo. Então agora, para encerrar, vereadora, próximo ano também suas atenções, aí trabalho, vão estar focados nessa CPI, nessa Comissão da Saúde, por exemplo? Será que vai investigar aqueles apontamentos, né, que a Polícia Federal trouxe, dizendo que aproximadamente 100 milhões de reais de recursos da Covid não foram bem destinados na Operação Curare, né, da polícia? Exatamente. Vai investigar tudo isso? Exatamente. A gente tem muitos fatos, temos fatos novos que não foram apontados, por exemplo, na CPI dos medicamentos vencidos. Então, assim, a gente se frustra com o resultado de alguns pedidos de abertura de comissão processante, a gente se frustra com algumas votações que querem blindar de fato o executivo e esquecem quem está precisando dessa iniciativa da Câmara, que é a população. A gente está vendo aí as UPAs, as policlínicas, toda a saúde abarrotada. E esse caos que nós estamos vivendo aqui foi um caos anunciado, porque eu falei na tribuna, eu falei lá no plenário, qual é o planejamento que a Secretaria de Saúde está fazendo para o final do ano, porque no final do ano vai ter um caos. No final do ano está acontecendo, né? E a gente não teve nenhum planejamento. Certo. Então, essa CPI que a gente já tem, os membros, enfim, e ano que vem muita coisa pode acontecer, é mais uma força que a gente vai destinar e não importa quantas vezes a gente receba a negativa. A senhora será um dos membros, possivelmente? Sim. Enquanto eu estiver na Câmara, eu posso ter vários pedidos frustrados, eu posso ter várias votações sem sucesso, mas eu vou fazer o meu trabalho sempre com todo o meu coração e dando o meu melhor para que a população se sinta representada. Vereadora, muito obrigada pela sua presença aqui, um ótimo ano novo e que o próximo seja melhor, né? Cheio de esperança aí para todos nós cuiabanos. Obrigada, e que a gente não perca a esperança e a fé, porque é isso que nos mantém firmes na nossa luta. Um beijo a todos e um feliz ano novo, feliz 2022, e a gente continua junto, firme e forte.